Olá, pessoal. Sou Cida Albuquerque e sou uma pessoa que acredito muito no potencial das pessoas. E às vezes acho que elas precisam apenas de uma oportunidade para que elas possam construir o seu destino. E nós vamos aqui no Vivendo História, nós vamos contar histórias incríveis para vocês, histórias de pessoas que também acreditaram em si. E eu acredito que vocês vão se inspirar, né, com essas histórias. E para começar o nosso Vivendo Histórias, eu convidei o meu amigo Jurani Clementino, que vai contar sua linda história. Seja bem-vindo, meu amigo. Oi, Jurani Cida. Clementino, seja bem-vindo. A gente está com muita saudade de você. Eu acredito que esse momento vai ser muito bacana. Seja Que muito maravilha. bem-vindo. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite para falar um pouquinho sobre minha experiência pessoal, minha experiência profissional. Eu sou jornalista, sou professor, sou mestre em desenvolvimento regional, doutor em ciências sociais, estou na Academia de Letras aqui da Paraíba e tudo começou, eu acho que num contato que a gente teve. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Desde já, muito obrigado pelo convite, Cida. E estamos começando o nosso primeiro episódio de Vivendo Histórias. Jurani, fale um pouco sobre você, né? Como é que foi tudo isso? Oi, Cida. Olha só. Oi. Eu sou cearense, da cidade de Vaz Alegre, e estou em Campina Grande já há 22, quase 23 anos. Sou formado em jornalismo aqui, sou mestre em desenvolvimento regional, também tenho uma graduação em pedagogia, sou doutor em ciências sociais e, mais recentemente, eu assumi uma cadeira na Academia de Letras aqui de Campina Grande. Meus pais são cearenses, eles moram aí em Vaz Alegre, pertinho de Iguatu, e eu sou quase um paraibano aqui em terras da Paraíba. Trabalhei durante algum tempo, 5, 6 anos, trabalhei como jornalista nas redações, e no ano de 2009, quando eu comecei a entrar em mestrado, doutorado, eu fiquei só com a parte da academia. Então, eu sou professor já do ensino superior, dando aula nos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, administração, há 17 anos. E tudo isso começou com a redação, né, Jurani? Tudo isso começou com o seu olhar sobre a minha redação, Cida. É Oh, diferente pois porque no conta ano aí de pra gente 2000, como é né, que foi. no ano de 2000, a gente teve um encontro lá em Vaz Alegre. Eu não te conhecia, eu não sabia quem você era apenas uma professora que tinha ido dar um curso de formação para outros professores. Eu trabalhei antes de vir para cá com a educação de jovens e adultos, aí na minha cidade, e fui fazer em Vaz Alegre um curso de formação, de capacitação, e nesse curso você estava, juntamente com outra professora, ministrando tal, e pediu para que a gente escrevesse uma redação, né? Eles eram 18 a 20 professores sendo capacitados, e todos eles escreveram, mas quando você leu a minha redação, você acho que viu algo diferente, não sei se você pode até explicar isso, mas assim, você perguntou quem era Jurani Oliveira Clementino, e aí eu me identifiquei timidamente, porque eu não sabia qual era, por que você tinha me chamado, né? E aí você disse, ô Jurani, você já fez a faculdade, já terminou o ensino médio? Eu falei, não, estou terminando esse ano. E você vai fazer faculdade para quê? Eu falei, olha, eu vou fazer Direito, porque é o que tem aqui próximo, né, que era Crato, mas eu queria mesmo fazer jornalismo, nem pensava comunicação social, só queria fazer jornalismo. E aí você falou uma coisa que eu acho que mudou bastante, me incentivou bastante, que foi, não, você vai fazer jornalismo em Campina Grande, porque o seu texto já é um texto jornalístico. Então, essa redação, esse meu encontro com você, foi responsável por muitas coisas que aconteceram ao longo desses 20 anos, Cida. Jurani, é impressionante, assim, você contando, né, essa questão da redação, vem assim um filme, sabe? A minha cabeça, naquele momento dos 500 anos, daquelas comemorações, né, e a gente colocava isso como um texto, seguindo um pouco aquela frase do Paulo Freire, a leitura de mundo
precede a leitura da palavra. A gente tinha isso como base. Eu me lembro que eu era trabalhando esse texto que a gente em seguida pediu essa atividade de vocês, né? Como foi bacana, né? Mas, Jurani, e essa questão assim de você sair, estar em Campina Grande, como é que foi essa parte logística? Como é que você conseguiu chegar? O que te levou a dizer, não, pronto, agora eu vou mesmo, eu tenho que tomar essa decisão, mesmo a gente tendo feito o convite, mas não é fácil a pessoa tomar uma decisão dessa, né, de mudança. Não, porque toda mudança ela causa um espanto, a gente tem muito medo de mudar, né? De sair do nosso conforto, da casa dos pais, da cidade da gente, e ir para um lugar onde a gente não conhece praticamente ninguém e se reconstruir nesse espaço. Então não foi uma decisão fácil. Foi uma decisão tomada, eu diria que sozinho, porque os meus pais, por mais que eles quisessem, torcessem e acreditassem em mim, eles também não queriam, eu era quer dizer, os filhos deles nunca saíram de lá, eu seria esse primeiro a deixar a casa dos meus pais. E quando eu comuniquei que tinha recebido esse convite seu, né, de que, olha, você vai fazer jornalismo em Campina Grande, eles ficaram muito assustados, porque eles não sabiam quem era essa mulher, o que essa mulher queria, por que ela estava assim tão interessada em dar esse apoio a mim e tal. E eu fui e disse, não, olha, eu vou, porque é uma coisa que eu quero, mas no fundo eu senti que eles estavam torcendo para que eu viesse, fizesse e não passasse, né, no vestibular. Então, quando eu passei, foi um choque, porque eles disseram, e agora? A gente não vai mais segurar o menino. E a minha saída de casa foi muito dolorosa, porque meus pais choravam copiosamente. Eu lembro que meu pai pegou assim a minha bolsa e botou no ombro e saiu andando assim, tem um corredor em frente lá em casa, porque passava, eu fui para Vaza Alegre num carro da... Meus pais moram no sítio, no carro dos estudantes, que levava os estudantes à noite para Vaza Alegre, ele levou isso, a minha mochila, minha bolsa, botou lá, e choravam muito, muito, foi muito triste, e depois que eu já estava em Vaza Alegre, achei que estava tudo resolvido, tá? Que não ia mais ter essa coisa da despedida com eles, eu fui na escola onde eu estudava, né, falar com os professores e alguns colegas e tal, e de repente chega alguém lá dentro da escola dizendo tem uma pessoa lá no portão te esperando, tá te chamando. Aí eu, mas quem? Quando cheguei lá era meu irmão. E meu irmão falou assim, Jura, papai tá lá tá te esperando num lugar assim, que era uma casa que a gente tinha lá, e ele quer conversar contigo, porque disse que mãe tá muito triste. Na verdade não era mãe, era ele era muito, chorava muito mais. Eu, meu Deus, mas vai começar tudo de novo. Aí eu fui, né? E cheguei lá, ele veio e falou assim: olha, não vá não. Começou, né, com aquela história toda. Deus, mas homem, eu achei que eu já tinha passado essa parte. É o seguinte, eu não estou fugindo de casa, vocês não estão me expulsando, eu estou fazendo uma escolha, então deixa eu ir. Se não der certo, eu volto, porque vocês não estão me mandando embora. É uma escolha que eu estou fazendo. E aí chegar em Campina é aquela coisa toda. Se você lembra que em 2001, quando eu vim para cá, a universidade, eu cheguei no mês de agosto de 2001, quando foi em setembro, a gente teve 2 semanas de aula, a gente teve uma greve horrorosa na UEPB. Essa greve durou 6 meses, 6, 7 meses. Foi a maior greve que essa universidade já teve. E olha, a pessoa que já estava louca assim para estudar, e essa coisa de ter saído de casa foi bem difícil, porque eu tive que voltar para casa em Vaza Alegre. Fiquei novamente lá com os meus pais esperando essa greve acabar, a greve não acabava. Veio uma tia minha de São Paulo, essa tia disse, vamos para lá, porque se você encontrar algum emprego, se der certo, aí você fica por lá. Eu fui para São Paulo, eu arrumei um emprego de metalúrgico. Imagina. Meu Deus, era uma loucura. E eu fiquei naquela, quando essa greve acabar, e tinha um colega meu, que era filho de um professor da universidade. E eu acompanhava sempre o desenrolar da greve por ele. E aí chegou o momento que a greve tomou uma repercussão nacional, porque a reitora, uma professora na época, fez greve de fome e saiu direto para o hospital, de frente do palácio do governo aqui, foi direto para o hospital e foi assim que essa greve acabou, e quando acabou eu não pensei duas vezes, eu vim embora para cá.
Mas você me deu hospedagem, porque você tinha a casa, estava se desligando daqui, eu fiquei na sua casa durante muito tempo. E aí fui conhecendo pessoas, mas bem difícil assim, né? Eu ia Não muito era a pé fácil. para a universidade, porque eu assim, além de dinheiro ser pouco, sabe? Essa coisa de ônibus eu achei que dava, porque eu ia para. Quando eu morava aí, eu ia para a escola a pé e era longe, então aqui eu também dava para fazer isso. Foi mais ou menos assim, essa minha saída e essa minha chegada, sabe? Nós estamos intitulando esse momento, né, como do roçado, né, Jurani Clementino, do roçado às academias, né, paraibanas, né, porque é lá daquele sítio lá, como era o nome do sítio, Jurani? Queixada, né, Queixada, ali no município de Várzea Alegre, e você chegando, né, em Campina Grande, como é que foi, assim, essa coisa da universidade, né, de repente você sair desse mundo e depois eu soube, estava lá na Globo, né, na Globo local, apresentando um jornal, né, era jornal, não era, Jurani? Essa parte é muito interessante Né? Eu isso. queria assim que você colocasse para a gente como é que foi essa mudança, né? De essa parte assim de ir, de enfrentar, você tirou de letra, né? Mas como foi enfrentar esse novo, né? Essa e principalmente você que dizia para a gente que conheceu a TV em 1999, até então nem assistido televisão tinha e de repente, pam, né? Vou lá para a televisão, agora sou eu que estou na televisão, alguém está me assistindo, né? Conta pra gente aí como é que foi isso aí. Imagina a cabeça dessa pessoa que veio ter televisão em casa em 99, e 3 anos depois eu estava fazendo TV. E foi assim, acho que um dos grandes, quando as pessoas perguntam qual o seu grande desafio na área, eu disse, olha, eu acho que foi fazer televisão. Porque para mim era tudo muito novo, para mim era tudo muito estranho, porque eu conhecia a televisão de assistir, né? Então eu sempre consumi muito TV e na faculdade eu acredito que os professores perceberam essa minha relação com a TV, porque eu não só assistia, mas eu observava. Então eu tinha essa curiosidade, mas o meu sonho mesmo era trabalhar com o impresso, porque eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever, e achei que o jornalismo impresso era onde eu ia me realizar, porque ali eu iria criar meus textos bem elaborados, etc. Mas a única oportunidade que surgiu durante a minha formação, durante a minha graduação, foi um estágio numa afiliada da Globo aqui em Campina Grande, que é a TV Paraíba, e você tinha me dito uma coisa que eu queria sempre colocar em prática, que era, olha, para que seus pais se acostumem com essa sua ausência, sempre que você puder, volte, visite. Eu fazia sempre isso, sempre isso. E eu me lembro que eu estava prestes a ir passar, eu acredito que era Semana Santa, em Vargas Alegre, já estava com as bolsas todas prontas, e vi um cartaz de uma seleção de estágio que estava fixado lá na universidade. E aí eu falei, eu vou me submeter, né? Ver o que acontece. Passei por um processo de eram 15, depois ficaram 6, depois ficaram 3, e desses 3 eu fui o escolhido para fazer. Mas eu cheguei na televisão completamente cego, eu não sabia atender direito um telefone. E porque era tudo novo para mim. Eu sou um menino de sítio, eu venho da roça mesmo, meus pais continuam lá, sempre que eu posso eu volto para lá, estou com eles e tal, não tenho problema nenhum em ir para a roça com eles. Mas eu estava numa situação de exposição às mais novas tecnologias, porque a televisão Paraíba aqui era sinônimo, ainda hoje é, essa questão de sinônimo de qualidade, de produção. E aí eu fui primeiro fazer estágio na produção, depois eu fui fazer edição, passei a fazer também coberturas nas ruas, reportagens. Teve uma incumbência que um dia um Fantástico me deu de ficar não sei quantas horas esperando alguém na porta de casa para ver se conseguia uma entrevista, que tinha sido uns gêmeos aqui de Campina Grande, que fizeram um rombo. Essa coisa de tecnologia, eles acabavam tirando o dinheiro da conta do povo, sabe? Isso foi fantástico, pauta do Fantástico, e eu fui correr atrás desses meninos para conseguir uma entrevista. Olha, foi uma experiência inesquecível, mas foi uma situação bem desafiadora. Depois dessa experiência, né, aí eu
estou aqui no Ceará fazendo meus trabalhos, né, seguindo a minha vida, aí eu me deparo com um convite, né, para ir para o lançamento de um livro em Vaze Alegre. Aí eu, minha Nossa Senhora, o que é isso, né? E fui para Vaze Alegre, né, participar desse evento. Chego lá, o lançamento do livro, né, do Jurani Zé Clemente. Clementino, né, que escreveu, né, falando sobre o Zé Clementino, não Zé é isso? Clementino. José Isso, Clementino. isso, isso. E eu fiquei assim muito orgulhosa, né, muito feliz, né, de ver, e principalmente pela página de abertura do livro, que foi assim muito maravilhoso, aquele texto que você escreveu sobre a sua trajetória, né, e me fazendo aquele oferecimento, né, foi assim muito bacana. E já são vários, né, Jurani? Livros. Como é que está aí essa produção? E já o Jurani conta para a gente, né, essa parte de escritor dele. Gente, são livros maravilhosos, né? E ele também todo dia tem a crônica, né? Então vamos ali para o intervalo e já a gente conta para vocês. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Pois é. Fui para o lançamento, né, do livro, né, do Jurani Clementino em Vaze Alegre. Gente, era uma multidão. As pessoas lá pedindo autógrafos, né? E eu lá com ele, muito orgulhosa, né, de vê-lo ali, voltando para a sua terra, porque, Jurani, eu quero assim, chamar a atenção disso, porque geralmente nós temos os talentos, e nossos talentos saem da nossa comunidade para ir para outras áreas, porque não tem oportunidade no local que vive, né? E a gente fica muito triste, porque são muitos que saem aqui do Iguatu, né? Nós precisamos estudar fora na nossa época, né? E às vezes nós vamos para outros locais e acaba que a gente fica, né? Como foi o meu caso, estudei, fiquei, trabalhei, só voltei para minha terra bem depois, né? E você ali estava voltando ali com a produção de um sonho que você tinha, né? Que era escrever sobre José Clementino. E ali apresentando para o pessoal de Vaze Alegre. É um orgulho muito grande para o seu povo, né? Para as pessoas que ele conhece, para a sua família, que naquele momento estava vendo, estava participando. Eu vivenciei aquilo ali, achei muito bacana, viu? Fiquei muito feliz naquele seu retorno. E como foi para você? E como é essa produção? Como é que está aí na cabeça? Né? Você tem mais livros para lançar? Conta aí para a gente como é que anda essa sua produção aí dos livros, né, que você já fez e os que você ainda pensa em fazer. Ok. Até o momento, livros de autoria, assim, que são todos meus, eu tenho 5 publicações, né, que são livros que foram feitos por mim, que estão todos... todo o conteúdo é meu. Participação com capítulos, com artigos, com crônicas, eu tenho mais tantos, acho que de 8 a 10 livros onde eu participo também. Esse que você faz referência, que é o ano de 2013, né, em Vaze Alegre, é um momento assim mágico para mim, porque eu voltava oferecendo, dando uma contribuição importante para a história de Vaze Alegre, e era o resgate da memória biográfica de um dos grandes nomes
que Vaza Alegre possuiu, que foi um primo distante meu, né? Ele era primo legítimo da minha avó paterna, que é o Zé Clementino, compositor de grandes sucessos de Luiz Gonzaga, autor do hino da cidade de Vaza Alegre, que tem toda uma história muito ligada àquela cidade. Então, em 2012, com toda aquela movimentação que teve em função do centenário de nascimento de Gonzaga, eu lembrei que eu tinha um primo que tinha sido compositor do Luiz Gonzaga e que, de repente, poderia ser viável e interessante escrever a história dele. E eu levei essa ideia para o editor da editora da Universidade Estadual da Paraíba, o professor Sidoval Moraes, e falei para ele, olha, professor, eu não sei se vocês têm interesse, mas tem um primo meu que foi compositor de Gonzaga. E aí, como está vivendo esse momento de celebração da memória do Luiz Gonzaga, quem sabe vocês tenham interesse em publicar alguma coisa. Aí ele perguntou, quem é esse teu primo? Aí eu falei, é Zé Clementino. Ele teve um susto na hora e disse, eu não acredito que Zé Clementino é seu primo. Aí eu disse, por quê? Ele disse, camarada, esse homem é importantíssimo na história do Luiz Gonzaga. Corra agora, vá atrás da história dele. Eu estava fazendo mestrado na época, eu estava trabalhando na televisão na época, eu estava dando aula em Caruaru na época e eu tive que me deslocar para Vaza Alegre para poder entrevistar as pessoas, para poder coletar o material, para poder escrever e elaborar esse livro. E ter você naquele dia também lá em Vaza Alegre foi muito gratificante para mim, porque você sabe da sua importância na minha história, você sabe da relevância de tudo que você fez por mim, e ali estava exatamente a minha família Várzea Alegrense, a minha família de pai, mãe, irmãos, avós, tios, sobrinhos, e você como essa família que Deus colocou na minha vida, que a gente se encontrou, que a gente se aceitou como irmãos, né? E eu acho que foi muito importante. Aí depois eu tive... foi o período que eu fui me dedicar ao doutorado, então eu produzi muito pouco no sentido de publicação de livros mais literários, mas eu tenho Forró no Sítio, que vem logo em seguida, eu tenho Memórias Sertanejas, que também veio depois. A biografia do Zé teve uma repercussão muito boa, assim, sabe? Os livros esgotaram rapidamente, então a gente fez uma segunda edição agora em 2019. O texto da minha tese saiu também como livro, já agora em 2020. E eu, como você falou, eu produzo praticamente todos os dias. Eu sou cronista, eu envio para a rádio da minha cidade. Vejam como eu tenho essa necessidade de estar lá em Vaza Alegre, embora não esteja fisicamente, porque toda semana, toda sexta-feira, eu apareço na emissora de rádio através de uma crônica que eu narro, gravo e envio para eles, e eles colocam na rádio da cidade. E essa crônica repercute muito, porque as pessoas gostam de ouvir as histórias delas, e eu tento passar isso. Ontem mesmo eu falei sobre bater tijolo, que é uma coisa bem da roça, que as pessoas fabricavam os tijolos para construir as casas, e aí eu falo como era todo esse processo, enfim. Continuo produzindo aqui. Que coisa boa. Eu acredito que esse seu retorno, né, essa volta, também inspira muitos jovens. Eu também soube que você já levou sua irmã, né, para poder morar com você, ela também estudou, você deu essa oportunidade para sobrinhos, né? Como é que está essa relação? Mais gente está indo para Campina Grande estudar, Jurani? Aqui já estiveram comigo, né? Umas 4 ou 5 pessoas, entre irmãos e primos, que vieram, que estudaram, que voltaram, né? Minha irmã foi uma das que passou mais tempo, ela fez, antes de fazer o vestibular, ela passou um período fazendo cursinho, depois ela se submeteu ao vestibular, fez toda a graduação, fez especialização, fez mestrado, voltou para Vaza Alegre, está trabalhando aí em Vaza Alegre. Teve uma prima também que se formou aqui comigo, teve amigos também que passaram um tempo aqui para eu dando esse apoio. E o que eu queria mesmo, né, que seria um projeto assim, de vida, era ter um espaço que eu pudesse dar esse suporte, sabe? Receber essas pessoas que têm interesse, que gostam, por exemplo, comprar um apartamento simples e pequeno, próximo da universidade, para esses estudantes poderem ficar lá. E quem tem interesse, que eu acho que foi uma coisa que você me falou e que tinha também esses projetos, assim, sabe? Quem tem interesse, quem
quem gostaria mesmo e que não tem condições de vir se deslocar para cá e pagar aluguel e transporte, e custear toda essa questão de vida, que eu queria muito dar esse apoio. É contagiante, né, Jurani? Na verdade, você abrindo esse nosso Vivendo História, não é assim por acaso, tá? É porque quando a gente escolheu pensar assim, vamos entrevistar o Jurani, é porque nós temos essa coisa da corrente. E eu acho que você continuou essa grande ideia, né? Porque desde que eu me entendo de gente, que eu sempre estive com pessoas na minha casa, estudando, fazendo alguma coisa, e é uma coisa da gente. Você não tinha sido o primeiro, né? Em 2000, antes de você, alguns já tinham ido para Campina Grande estudar, e minha casa era sempre uma casa, né, que acolhia essas pessoas. Depois elas procuravam outros caminhos, quando as coisas já melhoravam, né, já começavam a trabalhar, e gosto de fazer isso até hoje, né? E o importante é que, quando vocês chegavam para mim e a gente conversava, e aí, Cida, mas eu quero te agradecer, como te agradeço, eu digo, faz pelos outros, né? Continua a corrente. Um dia você vai fazer isso para mais gente, e é isso que eu gosto muito de ouvir de você, quando você me diz, né, me fala que tem esse sentimento, né? Quando nós fazemos, a gente não quer o retorno para a gente quer que as pessoas continuem fazendo por outras pessoas. Eu acho que isso é o sentido da vida, e você faz isso muito bem, né? Jurani, nós estamos nessa conversa muito bacana, mas vamos novamente para o intervalo e a gente volta já já. Por onde passa, ele mexe com as nossas lembranças. É que de geração em geração, de gota em gota, foi com ele que aprendemos que não existe nada mais importante do que a vida. Ei, amigos, é Gotinha! Que bom te ter de volta para reconstruir a vacinação do Brasil. E para dar início ao movimento nacional pela vacinação, vai começar a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários. Vamos salvar vidas, sim. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos aqui de volta, né? E agora eu queria assim, saber como é que anda a universidade. Você está dando aula nesse momento? Como é que andam os alunos? Nós temos muitos alunos aqui da nossa região, aqui do nosso Ceará. Como é que está? Pois Cida, como eu disse, eu tenho já 17 anos de ensino superior. Eu trabalhei muito tempo fora de Campinas, numa cidade relativamente próxima, 150 quilômetros, que é a cidade de Caruaru, mas morando em Campina e me deslocando para lá para dar aula. E já tem uns 4 ou 5 anos que eu estou como professor aqui da Universidade Estadual da Paraíba. E eu estava lembrando, eu tenho um aluno que é de Iguatu, né? Que é o Felipe, ele é natural de Iguatu, mora aqui, mas sempre fica voltando para aí. E tem um menino também que é de Acopiara. Então, são esses 2 alunos que eu me lembro aqui, que estão no curso de jornalismo, que é onde eu ministro as minhas aulas, e que são cearenses, assim, que são bem próximos aí da gente, um de Iguatu, outro de Acopiara. E é sempre muito bom, assim, eu me vejo bem realizado na sala de aula, porque a sala de aula é um desafio constante, né? Você prepara uma coisa, mas você chega lá, ou funciona ou não funciona, às vezes funciona muito bem, mas quase sempre não funciona da maneira como a gente pensou, e aí você tem que se reinventar naquele momento. Mas essa troca, né, esse diálogo, esse contato com o outro, eu acho extremamente desafiador e importantíssimo para mim. Eu gosto muito disso. Então, eu chego lá com uma proposta de aula e muitas vezes a gente entra em outra discussão, porque eu considero que é relevante para aquela disciplina, para aqueles conteúdos, mas que são coisas que surgiram naquele momento, né? Então, a construção bem freiriana mesmo, dessas experiências de vida, desses relatos, né? E conectando com os conteúdos das disciplinas, com as práticas jornalísticas. Então, acho que Paulo Freire vai me guiando, vai me orientando também nessa prática que eu gosto muito da sala de aula.
muito interessante, né, Jurani? A teoria e prática, né? Você falando aí casando bem direitinho. E aí, Jurani, também a gente não consegue chegar onde a gente chegou se a gente também tem medo, né? Nós temos nossos medos, nós temos nossas dificuldades. O que você falaria para as pessoas, né, que têm medo de apostar em si mesma, de seguir o que sonha, de buscar realizar esses sonhos? O que você diria para essas pessoas diante dessa experiência tão maravilhosa que você está passando aqui para a gente? Eu diria que é preciso vencer o medo. Acho que o medo é bom, o medo é interessante, mas a gente, quando tem um propósito, quando tem um sonho, quando tem um objetivo, quando quer conquistar alguma coisa, é preciso superar esse medo. Eu sempre fui muito medroso, eu ainda continuo com medo, eu não quero perder o medo, mas eu sei que é preciso, em alguns momentos, superar isso, acreditar no teu potencial, porque eu acho que foi acreditando em mim, e eu acho que essa validação do que eu era foi muito de uma fala que você fez. Acho que a gente estava vendo um dia um filme chamado... Era aquele da gaivota, Campelo Gaivota. Eu lembro que você falou, olha, isso é você, era uma gaivota que tinha medo de voar. E aí você disse, mas isso é você, você tem um potencial e você tem medo de fazer isso, de voar, de acreditar em você. Então, eu deixaria esse recado de que as oportunidades são fundamentais. Eu só estou hoje aqui fazendo o que eu faço em função de uma oportunidade que eu tive, uma das poucas oportunidades que eu tive na minha vida, e aí eu abracei, mesmo com medo, mas enfrentando todo esse medo, e também fazendo valer e investindo naquilo que eu acreditava que ia ser. Lembrando aqui, é o Fernão Capelo Gaivota, que tem aquele livro que foi um best-seller, que depois virou filme e tal. Eu lembro que eu estava assistindo com você lá na sua casa e você comparou essa história à minha história de vida, ao meu potencial, e é preciso que a gente acredite nesses potenciais que a gente tem e, acima de tudo, aproveite as oportunidades que chegam também até a gente. É o famoso cavalo selado, né? A gente tem aquele ditado, olha, o cavalo está passando selado, tu monta, vai-te embora. Monta. Não deixa ele passar não, porque talvez ele não passe outra vez, né? Exato. E eu acho que naquele momento eu nem te conhecia, né? Assim, nós não tínhamos nenhum contato, apenas de professora e aluno, né? E de repente, assim, eu senti muita segurança naquele momento de validar o que você já tinha, porque, na verdade, é só isso que a gente faz. Né? Eu acho que quando a gente dá oportunidade a um jovem, né, e acredita no potencial que ele tem, e a gente só está validando, a gente só está dizendo para ele, vai, tu consegues. Né? E eu acho que é isso que está faltando muito na nossa sociedade. Né? Os nossos jovens estão sem perspectivas, e a gente acredita que a gente tenha um novo momento onde seja estimulado, onde as oportunidades cheguem, né? E eles possam agarrar essa oportunidade, dar seguimento à vida deles e realizar os sonhos, né? Que eu acho que você é um exemplo, né, concreto de que isso pode acontecer, né? E eu, assim, naquele momento, quando eu coloco o olho, na verdade, as pessoas dizem assim, a Cida tem um olho muito bom, né? Eu gosto quando as pessoas dizem isso, mas foi apenas, né, validando, é isso que eu quero repetir, validando o que você já tinha, validando toda a capacidade e a competência que você demonstrou no decorrer daquele momento, que foi suficiente, que foi muito importante para que você pudesse conduzir a sua vida até aqui. Nossa, como a gente fica muito feliz com isso, né? A outra coisa que eu queria também, né, que você passasse para as pessoas, né, e principalmente para os jovens, né, que desenvolvam-se, que estudem, né? Diga para eles, eu acho que é muito importante que eles não fiquem nessa caixinha, nesse comodismo, né? Muitas vezes na zona de conforto. O que você diz aí para ele, assim, concretamente, o que se deve fazer para poder ter tanto sucesso, para poder chegar onde você chegou, com as poucas condições que você teve, né? Nos anima aí para ver se a gente, né, mais gente, mais juranis, né, nessa nossa sociedade. Primeiro, eu gostaria que os jovens
fossem menos imediatistas, né? Tivessem mais paciência, perseverança, porque eu acho, Cida, que um grande problema que a gente está enfrentando é que esses jovens querem levar a vida na velocidade de um TikTok, né? As coisas têm que ser em 15 segundos, as coisas têm que acontecer. E não necessariamente as coisas acontecem assim, né? Elas demandam um tempo, a gente precisa de um tempo para crescimento, para amadurecimento pessoal, profissional, e para poder colher os frutos disso, né? Então, eu diria que os jovens, caso tenham uma vocação, um interesse, né, em trabalhar, em ser alguma coisa, invistam naquilo. Eu sempre quis, eu digo o seguinte, eu entrei no jornalismo, mas, na verdade, o que eu queria ser era escritor e deveria ter entrado em letras ou pedagogia, porque são espaços onde se discute muito essa prática da escrita. Então, eu acho que os jovens eles precisam ter um foco, né, naquilo que eles querem, naquilo que eles desejam, eles precisam investir nisso. Então, eu passei muito tempo para descobrir que, na verdade, o que eu queria ser era escritor e entrei pelo jornalismo, porque quando eu lia na literatura, esses autores todos tinham sido jornalistas. Então, eu digo, então é legal você fazer jornalismo porque você vai ser escritor, quando, na verdade, devia ter entrado em letras, quando devia ter entrado nessa parte das pedagogias, da forma, na educação e tal. Mas, enfim, deu certo. E eu gostaria muito que os jovens investissem naquilo que eles acreditam, naquilo que eles sonham, mas com paciência, porque o tempo tem, quer dizer, a nossa vida tem o seu tempo, as coisas não vão acontecer assim na velocidade como as redes sociais às vezes dizem que as coisas são. Por que tudo isso que você conseguiu construir, você não conseguiu construir aqui, né? O que falta, né? Como é que a gente... por que nós não nos desenvolvemos, né, como um polo de conhecimento, né? Eu fico triste em tipo assim, estar relatando isso, porque são muitos juranis que nós temos com muito talento aqui na nossa região, ali na região do Cariri, pegando ali Várzea Alegre, quantos talentos tem que não tiveram nenhuma oportunidade, né? Como é que você analisa isso? Eu acho que muita coisa mudou, embora essa região, somente Cariri, Alicrato, Juazeiro, Barbalha, região do Crajubá, eles tenham investido mais e já seja um polo de educação, um polo de desenvolvimento, que movimenta bastante essa coisa da economia. Muita coisa mudou em Várzea Alegre desde que eu saí para cá, ou seja, a implementação de novas empresas, de novas indústrias. A questão educacional também tem avançado nesse sentido, mas eu acho que falta outros espaços de investimento nessa, por exemplo, o Jurani e vários outros Juranis que certamente Várzea Alegre possui e que não conseguiram se destacar naquilo que eles queriam, como é o meu caso, está em função dessas limitações que esses espaços têm de desenvolvimento educacional, de desenvolvimento tecnológico, de reconhecimento. Eu fico triste também, porque às vezes eu penso que o Jurani, para ser reconhecido, Cida, ele precisou vir para Campina Grande, ele precisou passar 15, 20 anos distante da família, isso é doloroso, a gente sabe, né? É muito sofrido tudo isso, e que por que a Várzea Alegre não fez esse reconhecimento naquela época, e o que teria acontecido comigo se eu não tivesse tido essa coragem de sair de Várzea Alegre? Eu fico refletindo às vezes sobre isso, entendo que muita coisa mudou, mas que muitos juranis ainda podem estar se perdendo ali, por falta de oportunidades na área da educação, por falta de espaços também de, sei lá, investimento pessoal, profissional, não sei dizer, sabe? E aqui em Campina eu encontrei espaços com os quais talvez eu estivesse batalhando para chegar à história da universidade, à história das empresas por onde eu passei, por onde eu trabalhei. Tudo isso foram oportunidades que Várzea Alegre não tinha, pelo menos, para me dar. Isso serve para a gente analisar a questão desigual, né, do nosso desenvolvimento, né? Enquanto uns como na Paraíba, né, que tem as cidades que são desenvolvidas como Campina Grande, lá houve uma descentralização muito grande nessa questão. Foi quem primeiro começou a descentralizar os cursos de educação superior pelo Estado. E aqui na nossa região nós demoramos muito, né, para isso, né? Hoje é que nós estamos aqui em Iguatu
com o polo, né? Já temos vários cursos e tudo, né? Mas nós demoramos muito, a Paraíba está muito na frente com relação a isso. Bom, Jurani, meu amigo, né? Meu irmão, meu querido, né? A nossa família também lhe adotou, né? Você é um dos nossos, né? E nós temos, assim, muito prazer, essa prática de a gente descobrir talentos, a gente ajudar, não é só minha, né? Meus irmãos gostam de fazer isso, a nossa família gosta de fazer isso, né? E você é um dos que nós também adotamos para a família, né? Nossas famílias se encontraram nesse feito, né? E aí, Jurani, diante de tudo isso, assim, hoje, eu sei que você não saiu das suas origens, porque é uma das coisas que a gente também tem que ter muito cuidado. A gente, às vezes, consegue o sucesso, consegue chegar, e a primeira coisa que a gente faz é negar nossas raízes. E uma coisa bacana que eu observo em você é que você nunca negou nas suas crônicas, né, no que você faz o dia a dia. Às vezes até acho que é um pouco para poder estar ali perto, sabe? Quando você está escrevendo, você volta para o seu espaço, né? E a saudade de tudo isso, né? Sair de lá, construir essa vida lá. Como é que você tá? Como é que você sentiu e como é que você superou essa saudade da roça, né? Porque você sabe que aquele cheiro que a gente tem perto de casa, o pai da gente levantando cedo para ir para o curral, aquele cheiro, né, dos animais que estão ali perto. Como é que está sendo essa convivência, né, desses dois espaços hoje na tua vida, depois de tu ter conseguido chegar onde chegou, e lá continua teu pai, lá continua tua mãe, lá continua teus irmãos? Fala para a gente um pouquinho dessa saudade de casa, né, e desse retorno, e dessa... E principalmente esse esforço que você faz para continuar raiz, para continuar ali, e a gente percebe isso no teu jeito, na tua fala, em tudo que você faz. Como é que você está fazendo para você segurar forte essa questão da gente não deixar nossas raízes? Primeiro, eu sempre que posso, eu volto. Então, eu vou ao Ceará, em média, 4, 5 vezes ao ano. Eu passo o final de semana, passo 3, 4 dias, mas eu dou esse pulinho para poder matar um pouco da saudade, para que eles possam me ver, porque meus pais também... minha mãe veio, acho que 2 vezes aqui ao longo desse tempo todo, meu pai veio meu pai nem conhece o apartamento que eu moro hoje, ele só foi lá naquela casa, na sua casa, quando eu ainda morava lá. Então, eu fico sempre nessa de estar lá e cá ao mesmo tempo. E uma forma que eu encontrei tem 5 anos, é através desses textos, ou seja, eu estou virtualmente presente lá toda semana, e eu faço isso diretamente para meu pai, porque eu sei que ele ainda não superou essa coisa da saudade, porque eu sei que ele ainda fica muito triste quando eu saio de lá e tal. Então, eu escrevo uma crônica pensando muito nele ouvindo, sabe? Então, eu falo sobre essas memórias como se eu estivesse dizendo, olha, eu estou por aqui, eu continuo próximo de vocês, eu não esqueci, e isso é de coração, não é uma coisa... Eu não faria isso se não fosse verdadeiro. Eu não seria capaz de teatralizar uma situação que é muito custosa para mim. Eu gosto das minhas origens, eu conto as histórias, porque eu vivi 21 anos em Vaza Alegre, 21 anos na roça, 21 anos acompanhando tudo isso, e isso é o que me formou enquanto cidadão, enquanto pessoa, e eu dou essas respostas e mantenho esse contato com eles a partir dos meus livros, a partir dos meus textos, a partir da minha presença, sempre que eu posso também lá em Vaza Alegre. Às vezes não chego nem aí na cidade, vou para o sítio, que fica um pouco antes da cidade, indo aqui pela 230, e volto do sítio para cá. Mas eu quero ter, enquanto meus pais vivos forem, a gente está sempre pertinho um do outro e marcando essa presença para dizer, olha, eu estou por aqui. Tem um momento, né, que você me contou na sua história, que foi assim, muito... Eu me lembro que nós dois choramos. Foi quando você conta, acho que você escreveu também um texto sobre isso, foi no dia que você
viajou pela primeira vez para ir para Campina Grande, o seu percurso do Ceará a Campina Grande, aquele sentimento que você me contou, como é que foi? Conta aí para a gente, que eu gosto de ouvir, né? Quando você estava saindo e estava lá, o que estava na tua cabeça, né? E como é que foi aquela viagem? Esse texto eu acho que você viu, porque eu te mostrei, mas eu acho que eu nunca publiquei. Eu peguei ônibus em Juazeiro e vim de Juazeiro a Campinas, foi uma viagem muito longa, tal. E algumas pessoas escreveram cartas e bilhetes, meus alunos da educação de jovens e adultos, eles escreveram, tal, e eu deixei para abrir esses bilhetes e essas cartas durante o percurso no ônibus, e aí eu chorava, aquela coisa toda, e fiquei observando todo o percurso, então não dormi um momento, um dia inteiro de viagem, porque eu fiquei olhando vegetação, fiquei olhando as cidades, fiquei escrevendo sobre isso, fiquei filosofando sobre isso, né? E aquela angústia, aquela dor, aquela coisa que está saindo mesmo. Então, eu relatei isso num texto que eu nunca publiquei. Eu acredito que está por aqui. Eu gosto de guardar essas coisas. Acho que você ficou tomada de emoção, porque eu fui detalhando esse percurso, as paradas, e fazendo sabe, conectando com algumas coisas, que era uma terra nova, que era um espaço que eu não sabia o que ia acontecer ali e tal. Mas eu acho que uma das coisas mais tristes em relação a essas despedidas, e não foram apenas uma ou duas, um texto que está intitulado A Bênção Pai, que, como eu disse, meu pai é muito emotivo. E nesse texto eu conto uma coisa que eu nunca tinha entendido, e só vim entender muito tempo depois. Toda vida que eu saía de lá, eu pedia a bênção, minha mãe dizia Deus te abençoe, e eu nunca ouvi meu pai dizer. Ele nunca falava. E eu não sabia o que acontecia. E um dia tinha um primo meu de São Paulo, a gente estava sentado no alpendre, e meu pai começou a conversar com esse meu primo. Na verdade, meu pai está querendo dizer algo para mim. E aí ele disse uma coisa para ele que foi muito forte, né? Ele disse, na época minha irmã já morava comigo, e ele disse assim, olha Wesley, que é meu primo, Milka, que é a minha irmã, sempre que ela sai daqui e pede a bênção, eu consigo abençoar. Mas eu nunca consegui abençoar Jurani quando ele sai daqui, porque quando ele foi para lá, eu não tinha um centavo para ajudar ele. E quando ele subia aquela ladeira, que fica bem distante, ele disse que quando o carro subia e que eu sumia naquela ladeira, ele disse que dizia Deus te abençoe. Mas ele não conseguia fazer isso diante de mim, porque na época que eu vim para cá, ele disse que não podia me ajudar. Então isso foi muito triste para mim. Eu estava deitado na rede, eles estavam sentados na cadeira, lado a lado, conversando, e eu fingi que não estava ouvindo aquilo. Ficou comigo e senti uma dor muito forte, sabe? Porque eu sei que ele não tem culpa, mas ele engasgava, ele disse que não conseguia falar quando eu pedi a bênção. E a razão para isso era o fato dele não ter podido me ajudar na época que eu vim para lá. Esse texto me comove muito, me emociona muito. Pois é, eu cada vez que eu leio, né, e os teus textos e tudo, parece que eu estou ali vivendo, né? São histórias que se cruzaram, e impressionante hoje você relatando essa questão da bênção, assim, falando, né, para todos nós, e é uma coisa que as pessoas têm perdido, né? Essa referência, essa importância, essa ligação, não sei se as redes sociais, eu não sei, nós estamos num momento onde os filhos não sentem o peso dessa bênção, né? Que para nós é muito importante. Eu ainda hoje, a benção pai, a benção mãe, né? Isso é muito forte para a gente, né? Jurani, estamos praticamente chegando ao final, mas antes da gente fechar, né, o nosso primeiro episódio, eu quero ler aqui uma frase do Paulo Freire sobre os sonhos, né? E como a nossa prática, minha, sua, né, de muitos professores,
e de muitas pessoas que também fizeram isso que nós fizemos, né? Tem muito, não é só a Cida, é um pouco do professor, é um pouco da gente que cuida, né, dos filhos das outras pessoas e que a gente quer sempre o melhor. Isso é um pouco de muitos, são muitos professores que têm essa prática. E o Paulo Freire é quem nos embasa, né? É quem nos embala, né? Os sonhos são projetos pelos quais se luta, né? Sua realização não se verifica facilmente, sem obstáculos. Implica, pelo contrário, avanços, recuos, né? Marchas, às vezes demoradas, implica muita luta. Implica muita luta. Eu acho que isso aqui resume um pouco o que foi a tua vida e o que foi a minha, a dos meus irmãos, né? E de tanta gente que tem que sair da sua casa, que tem que sair da convivência, né? dos seus familiares para poder ir buscar, para poder ir construir o seu destino, que foi isso que você fez, né? E a gente, eu queria assim que você dissesse aí para nós, faça suas considerações finais, nós estamos já chegando ao final, tem muita coisa que a gente não contou aqui, né, nesse momento, mas nós vamos tendo tempo para a gente, você vai continuar conosco, né, e a gente vai estar sempre voltando para contar mais histórias, né, intitulado Roçado às Academias, você apenas abriu esse espaço, e aí vamos para nossas considerações finais. Primeiro, eu quero pedir desculpa por ter me emocionado tanto, mas não poderia ser diferente, né? Reviver essas histórias, lembrar de tudo isso, para mim tem um significado muito especial, por isso que eu sou tomado por emoção. Dizer da minha admiração, do meu respeito, da minha gratidão para com você, agradecer pelo convite, também por ter sido essa primeira pessoa a estar aqui contando essas histórias, né? Parabenizar demais por esse projeto. Eu gosto muito, hoje eu sou um jornalista que trabalho muito com histórias de vida, então eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, eu gosto de contar essas histórias, está muito presente no meu trabalho, né? Nos meus textos, nas minhas crônicas. O meu primeiro livro é isso, A História de Zé Clementino, que é uma biografia, né? Então estou contando histórias, que bom estar aqui. E deixar um recado de fé, de força, de confiança, que a juventude, né, que as pessoas que têm seus projetos, seus sonhos, eles busquem, eles aproveitem as oportunidades, eles façam com que essas oportunidades também surjam, e dizer que estou muito honrado em estar hoje aqui, em ter sido esse primeiro convidado a fazer parte do teu projeto. Parabéns, Cida, parabéns a toda a equipe, sucesso, e sempre que precisarem e quiserem, podem contar comigo. Nós que agradecemos, né, a sua presença, agradecemos a todos que estão aqui contribuindo com esse momento, e assim encerramos o nosso primeiro episódio Vivendo Histórias.